Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. E aí, você que está nos assistindo, né, pela Central da Notícia, pelo programa Convívio, você sofre com fibromialgia. Eu sei o quanto dói, né, essa doença aí. E hoje a doutora Fernanda Mascaro vai deixar aí, eu acredito que seja uma notícia boa, né, doutora? Para quem já tem tanto esse sofrimento aí. Muito boa tarde. Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. É uma doença silenciosa, mas quando ela vem com seus sintomas mais agudos, só quem passa na pele. Dói o corpo todo, e quem consegue ter a sensibilidade de ouvir a escuta desse paciente é capaz de entender o quanto isso pode repercutir na vida da pessoa. Porque hoje nós vamos falar sobre o PPC, LOAS e fibromialgia. Que uma coisa tem a ver com outra? Muito, né? Mas primeiro nós vamos perguntar para a doutora o que é o PPC LOAS, doutora? Nós já falamos muitas vezes disso, né? Mas vamos relembrar. É a minha principal trajetória de carreira, porque eu comecei como estagiária na PAI de Jaú, fazendo esse BPC LOAS para os alunos com deficiência lá da PAI. Esse é o benefício de prestação continuada, porque por isso que fala BPC LOAS, benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. E ele garante um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência ou aos idosos acima de 65 anos que se encontram em vulnerabilidade social, onde não consegue se sustentar e nem ter esse sustento provido pela própria família. E, né, nós sabemos aí a Josi da tia Cegonha, muitas pessoas passam pela loja e começaram a perguntar, que ela, né, sabe que ela faz parte do programa Convívio, aí mandaram ela perguntar assim: Josi, pergunta para a doutora Fernanda sobre quem tem aí fibromialgia tem direito. Mas vamos deixar ela perguntar? Vamos lá, Josi. Doutora, é possível conseguir BPC LOAS quem tem fibromialgia? Ela disse que ainda posso, já terminou aí, né, Lucas? Ela disse que ela não tem, mas muitas pessoas que ela atende têm por esse problema. E aí, doutora, dá para a gente falar sobre isso? É possível? Ela está recebendo? Então, Solange, a resposta curta e grosseira, assim, é sim. Mas você sabe que no INSS tudo tem esse mas, né? Tem. Porque assim, como eu disse inicialmente, no caso mais agudo da doença, quem convive com pessoas ou atende ou passa por isso, sabe que a fibromialgia, ela pode gerar dores crônicas, né? Causa fadiga, causa limitações funcionais, que configura pelo conceito de pessoa com deficiência como impedimento de longa permanência. Esse longo prazo de uma doença crônica que não tem cura, somente tratamento, e fica numa fase aguda por um longo período, você consegue provar que isso causa dificuldade de participação plena em sociedade, de igual forma como as demais pessoas. Você tem restrições, barreiras para você conseguir trabalho, para você conseguir a vida independente. Então, se você conseguir provar esta situação aqui que eu estou relatando, e ainda o segundo critério da vulnerabilidade social, da renda per capita, você pode fundamentar o pedido desse benefício, independente de estar recolhendo para o INSS a contribuição previdenciária. Mas eu preciso estar totalmente incapacitado para trabalhar? Não necessariamente, tá? Porque o BPC não exige incapacidade absoluta para o trabalho, mas sim essa existência de deficiência ou impedimento de longo prazo nessa questão de autonomia, dificuldade de inclusão social, dificuldade de enfrentar as barreiras do trabalho. Então, o modelo social de pessoa com deficiência adotado pelo Brasil é que deve ser avaliado, e não só incapacidade total para o trabalho. E como o INSS avalia os casos? Então,
O processo no INSS envolve agendamento de perícia médica, que ele vai fazer uma avaliação biopsicossocial. Ele vai avaliar fatores ambientais, fatores sociais, funções do corpo, para fins de avaliar se essa pessoa tem impedimentos de longo prazo. E também a assistente social vai ter um agendamento com ela também, para ela verificar essa condição de vulnerabilidade social. Então, é muito importante ter todos os documentos médicos, de psicólogos, relatórios, exames, que comprove essa doença e até muitas vezes a falta dos tratamentos, porque só quem depende do SUS sabe o quanto a falta do tratamento debilita e causa essa agudização do quadro por falta do necessário para o tratamento para estabilizar o quadro. Então, se você tiver todos os comprovantes que foi encaminhado para um exame, mas ainda não fez, foi encaminhado para uma fisioterapia, mas não tem vaga, foi encaminhado para a terapia da dor, mas está esperando chamar, foi encaminhado para o médico especialista de reumatologista, mas está esperando chamar, você tem como demonstrar que esse impedimento é de longo prazo. E quais os critérios econômicos precisam ser preenchidos? Então, existem, na verdade, 2 critérios que devem ser preenchidos. Se você for fazer o requerimento direto lá no INSS, o INSS vai exigir a renda per capita de 1/4 do salário mínimo para a concessão deste benefício. Porém, na justiça, muitas vezes, esse critério é flexibilizado e conforme está previsto na lei, esse critério é de meio salário mínimo por pessoa e é mais ou menos esses 2 critérios que serão avaliados, um na fase administrativa e outro na fase judicial. A decisão do TRF trouxe algumas novidades? Então, nós temos diversas decisões recentes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que traz uma luz no fim do túnel para quem tem a fibromialgia, porque todos que nos assistem têm um quadro, se já tentaram o benefício, falam, mas eu fui lá no INSS e negou. Eu fui lá no INSS e negou. É porque você não vê na doutora Fernanda. Me desculpe, mas é a pura realidade. Não, mas o critério da perícia no INSS realmente é muito exigente e está extrapolando os limites da lei. E o tribunal tem demonstrado e reconhecido que a fibromialgia pode sim configurar esse impedimento de longo prazo. Ele analisa um contexto médico, social muito mais amplo do que o INSS, até porque o juiz, o tribunal, manda assistente social ir na casa, o INSS não, ele faz uma entrevista lá. Então, conforme os relatos e o critério subjetivo dessa assistente social, desse médico, eles não valorizam tanto as suas queixas e os seus impedimentos, as suas dificuldades de trabalho, de vida diária. Mas como no processo judicial isso é uma avaliação muito maior, se você consegue demonstrar, e o tribunal tem revertido muitas das decisões nesse sentido de reconhecer a fibromialgia, porque reforça a necessidade de avaliar a questão da fibromialgia como um todo, não só um atestado médico com CID, de fazer questionamentos de como é essa participação. Então, o tribunal tem sido mais sensível nos casos de fibromialgia. O benefício é vitalício? Não. Não. Esse benefício, como ele é assistencial e não é previdenciário, ele não é uma aposentadoria. Ele é uma assistência que tem previsão na lei que a duração dele é de no mínimo 2 anos a partir da concessão. Isso pode ser revisto ou pela questão do critério de miserabilidade, vulnerabilidade, se as pessoas que moram com você na casa conseguiam um emprego e a renda aumentou, ou se de repente você após 2 anos for convocado para uma revisão de perícia médica e for demonstrado que houve uma melhora do quadro clínico, então nessas condições o benefício pode ser cessado. Qual a diferença entre PPC e aposentadoria por invalidez? Então, a gente vê muita gente recebendo BPC e falando, estou aposentado. Por isso que eu pedi para a gente incluir esse tópico nesse assunto, porque
O benefício assistencial é para quem não está pagando o INSS, mas está com essa vulnerabilidade e um quadro que gera esse impedimento de longo prazo. A aposentadoria por invalidez é quem contribui para o INSS, então tem qualidade segurado, e em razão de uma doença ou quadro, acidente, ficou com incapacidade total e permanente para o trabalho. Entendi. E quais os documentos são importantes para solicitar o PPC por fibromialgia? Os laudos médicos bem detalhados. Falar para o médico não é só por CID, doutor, eu preciso que você relate todas as minhas queixas, o que eu tenho trazido para você de dificuldade, ou o que a medicação tem interferido na minha qualidade de vida, quais são os efeitos desse remédio, ou até mesmo separar as bulas desse remédio, porque eu ouço muito dos pacientes com fibromialgia falando, doutora, mas com esse remédio não tem nem como eu sair de casa, me dá muito sono. E você vai ver a bula do remédio e está muitas vezes falando que você não pode dirigir com essa medicação forte. Então, é importante levantar toda essa documentação, esses laudos, relatórios, exames, faz tratamento numa fisioterapia, pede o relatório da fisioterapeuta, como que está o seu desenvolvimento lá, porque às vezes o fisioterapeuta vai falar que para a melhoria daquele quadro, não é 10 sessões que vai resolver, e você vai só manter para o quadro não evoluir. Está fazendo tratamento com psicóloga? Pede relatório para psicóloga. Quanto mais documentação você tiver, né, melhor é, né? E para terminar, doutora, quem pode ajudar nesse processo? Doutora Fernanda Mascaro. Não, a advocacia previdenciária especializada está de portas abertas para ajudar esses cidadãos a desvencilhar todas essas exigências, essas burocracias e trabalhar para você conquistar o seu direito. Eu só quis dizer assim de você porque você trabalha nessa área, né? Sim. Tô brincando, né? Tá sempre me dando dica aqui, então não tem como eu não falar dela. Mas é verdade que a doutora Fernanda disse, né? Procure alguém, não adianta você ir atrás de quem faz mais direito família, né? Empresa, só faz acordo financeiro. Não, procura uma pessoa que faz essa parte. Então, por isso, me desculpa ter dito você aqui, é porque você só trabalha com isso, sim, né? Eu não vou indicar você para fazer, eu tô me divorciando, doutora Fernanda, cuida desse caso. Não, por isso que às vezes aquilo que a gente tem, aquele processo que a gente tem no divórcio, em ação trabalhista, ou até em aposentadoria, não dá certo, porque a gente não procura um especialista naquilo. Não é verdade? Né? Então, me desculpa aí, mas foi isso daí que eu quis dizer, tá? Não, o pessoal não entendeu o recado. Semana que vem tem mais com a doutora Fernanda. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.